Dando continuidade ao nosso estudo da fotossíntese, turma, temos que falar das clorofilas. Sim, as clorofilas. Na natureza, há 4 tipos de clorofilas bem conhecidas. A clorofila A, B, C e D. Elas diferem na molécula, tá bom? Por que falar das clorofilas? Porque quando se fala de fotossíntese, dizemos que é uma reação química dependente de luz. Quem absorve a luz do sol é a clorofila. Então, a função da clorofila, olha eu ali, a função da clorofila é absorver luz. E perceba aqui as moléculas de clorofila, clorofila A, clorofila B, clorofila C. Perceba, turma, que elas têm um átomo de magnésio, ó, tá? Se perguntarem em qualquer prova qual a importância do magnésio para os seres vivos, é que ele faz parte da clorofila. E observe que as diferenças, elas estão, ó, na molécula, tá? Clorofila A e clorofila B são as clorofilas das plantas. A clorofila C e clorofila D existem em algas também, certo? A clorofila é que absorve a luz do sol. E aí vamos falar da luz, né? Essa radiação que é tão importante para a vida na Terra. Não haveria vida na Terra sem o sol, sem essa luz. Turma, nós já sabemos, né, lá da física, que a luz do sol é uma luz branca e quando a luz branca ela passa por um prisma, ela se decompõe nas cores do arco-íris. Então, dizemos que o prisma, ele decompõe e dispersa a luz branca nas 7 cores do arco-íris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, tá? Na verdade, essas 7 cores são somente a que nós enxergamos, o que nós chamamos de espectro visível, porque, na verdade, existem outras radiações, tanto acima quanto abaixo, né? O infravermelho, ultravioleta, por exemplo. Mas nós enxergamos essas. Esse é o nosso espectro visível. E é justamente esses comprimentos de onda que as plantas absorvem, que a clorofila captura para fazer a fotossíntese. Adiante. Ou como é que se descobriu quais os comprimentos de onda preferidos para a fotossíntese? Por quê, turma? Nós temos, olha, deixa eu voltar aqui, várias cores e cada cor, ela tem um comprimento de onda diferente. Aí, comprimento de onda, você vai lembrar lá da física, do desenho da onda, né? Que você vai medir as cristas, acho que é isso, né? Tô bem lembrada de como é que mede o comprimento de onda, não. Depois você me conta aí nos comentários. Mas, enfim, houve um cientista chamado Engelmann, que fez este experimento e descobriu quais comprimentos de onda eram mais eficientes para a realização da fotossíntese. Como é que o Engelmann fez? Esse cientista, ele trabalhou com uma alga chamada Espirógira ou Spirogyra, tá? Tem uma música, gente, depois vocês colocam aí no YouTube, é muito legal da Spirogyra. Mas essa alga, Espirógira, ela tem um DNA, olha, o DNA dela é helicoidal, olha aqui, que bonito, tá? E ela tem clorofila, então ela absorve luz, essa é a função da clorofila. E o Engelmann, turma, ele conseguiu decompor a luz branca em cima dessa alga. E ele jogou nesse ambiente dessa alga bactérias aeróbicas. O que são bactérias aeróbicas? São bactérias que só vivem onde tem oxigênio, né? E olha que interessante, ele conseguiu então separar os comprimentos de onda violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Cada um tem um valor, perceba que vai do 400 ao 700 nanômetros, é o comprimento de onda aqui.
Turma, o Engelmann percebeu que as bactérias aeróbicas, elas se localizavam perto da alga nos comprimentos de onda. Aqui, do azul, e também elas localizavam muito no vermelho. Então, observe. Aí você pensa assim, mas bactérias aeróbicas, o que elas têm a ver com a fotossíntese? Turma, vamos voltar lá na equação da fotossíntese, lá na frente. Aqui. Quando acontece fotossíntese, há formação de quê? De oxigênio. Então, quanto mais a alga faz fotossíntese, mais ela libera oxigênio. Logo, turma, se no comprimento de onda X tá grudando muita bactéria aeróbica, é sinal que naquele comprimento de onda tá acontecendo maior liberação de oxigênio. Logo, tá acontecendo mais fotossíntese. Logo, a clorofila tá absorvendo muita energia luminosa. Então, eu entendo que lá no experimento do Engelmann, essas bactériazinhas brancas que gostam de oxigênio, elas estão mais concentradas nos comprimentos de onda vermelho e azul. E perceba, gente, que no verde, olha aqui, no verde, tem até um espaço sem aqui, ó. Ou seja, a fotossíntese, ela não acontece quando o comprimento de onda ele é verde, mas ela acontece muito quando é vermelho e acontece muito quando é azul. E aí o Engelmann descobriu que os comprimentos de onda melhores para a fotossíntese são aqueles compreendidos entre o vermelho e o violeta, ou azul. E que o verde era o pior dos comprimentos de onda para a realização da fotossíntese, o que significava que a clorofila não absorvia a luz verde. Interessante? Nesse experimento, o Engelmann comprovou quais os comprimentos de onda em que há maior realização de fotossíntese. E aí ele gerou um gráfico, e esse gráfico ele me mostra algo muito interessante. A absorção das radiações do espectro visível pelas clorofilas A e B, que são as clorofilas das plantas. Aqui eu tenho o espectro visível, né, com os comprimentos de onda que vai de 400 até 700. Aqui é a faixa do azul e aqui é a faixa do vermelho. Turma, observe que na faixa do azul e na faixa do vermelho, eu tenho os picos de absorção de luz. Então, eu concluo que a clorofila, ela consegue ser estimulada, ser excitada mais intensamente nos comprimentos de onda entre no azul e no vermelho. E olha aqui o verde. Praticamente, a clorofila não é excitada com o verde. Essa linha verde mostra a clorofila B, a linha azul a clorofila A, que são as clorofilas das plantas, e o caroteno, turma, ele é um pigmento que também captura a luz e manda para a clorofila. Ele é chamado de pigmento acessório. Ele também captura a luz, mas ele manda para a fotossíntese, ele ajuda a fotossíntese. E olha aqui no cantinho que interessante, turma. Conclusão do experimento de Engelmann. Todos os comprimentos de onda, eles são absorvidos pela clorofila, em maior ou menor grau, exceto o verde. Então, nós já sabemos que a cor que eu enxergo é a luz refletida. Então, a clorofila, como ela é verde, ela reflete o verde, ela não absorve o verde. E aí, eu enxergo a folha verde. A clorofila, ela não é absorvida, ela é refletida. Aliás, a clorofila não, a cor verde da clorofila. O verde da clorofila, ele é refletido, então ele não é absorvido. Logo, eu enxergo a clorofila verde porque ela reflete a luz verde. Entendido? Eu enxergo a clorofila verde porque ela reflete a luz verde, ela não absorve.
As outras cores, ela absorve todas e mais intensamente na faixa do vermelho e na faixa do azul. Então, se você tem uma planta em casa, turma, e oferecer para ela luz vermelha e luz azul, ela vai fazer muita fotossíntese e vai crescer muito. Se você oferece luz verde, ela vai morrer. Funciona assim, tá? E aí, a gente parte para as etapas da fotossíntese, que são duas. A fotossíntese acontece em duas etapas. Essa equação ali da frente, vamos voltar aqui. Essa equação, ela é uma equação resumida, assim como é a equação da respiração celular resumida. Agora, quando eu detalho isso aqui, eu percebo que a fotossíntese acontece em duas etapas. Uma chamada de fase de claro ou fotoquímica. Por que que ela se chama fase de claro ou fotoquímica? Porque para essa etapa acontecer, é necessário a luz do sol para excitar a clorofila, para estimular a clorofila. Onde acontece a primeira etapa? Nos tilacoides. Cris, o que são os tilacoides? Os tilacoides do cloroplasto. São as moedinhas, olha, o tilacoide aqui. É aqui que acontece a primeira etapa da fotossíntese, certo? A segunda etapa da fotossíntese é chamada fase de escuro ou fase química. Por que fase de escuro? Porque, na verdade, não é que ela acontece no escuro, ela independe de luz para acontecer. Então, ela acontece na presença ou na ausência de luz. Tá claro, é dia, essa fase acontece. É noite, ela acontece também. E onde ela ocorre? No estroma do cloroplasto. O que é o estroma do cloroplasto? É o miolo dele. Vamos voltar. Aqui. O estroma, tá? Esse miolo aqui. Então, a primeira etapa da fotossíntese acontece no verdinho, no tilacoide. Turma, um monte de questão pede isso, então fique atento. A primeira etapa acontece no tilacoide, a segunda no miolo, tá? No miolo, chamado estroma. No estroma, certo? Bom, antes de entrar nas fases propriamente ditas, eu acho que eu vou parar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Não vou parar não, tá, turma? Tá faltando pouco. Vamos entender, então, o que acontece nas duas fases da fotossíntese? Ela é simples, na verdade. Observe que eu tenho aqui, olha, um cloroplasto e ele tá cortado ao meio, tá? Observe que aqui eu cortei vários tilacoides. Aí eu dei um zoom. Então, olha aqui os tilacoides todos cortadinhos. Essa parte amarela é o estroma, é o meio do cloroplasto, e essa parte verde são as moedinhas cortadas, os tilacoides. Então, a fotossíntese se processa nesses dois lugares, nos tilacoides e no miolo, que é o estroma. Observe que eu tenho aqui o cloroplasto, a membrana externa e a membrana interna, que é um espaço intermembranas, muito similar à mitocôndria, né, gente? Bom, a primeira etapa da fotossíntese acontece aqui nos tilacoides, eu chamo de fase de claro ou fase fotoquímica, porque preciso de luz para excitar a clorofila. A segunda etapa acontece aqui no estroma, é a chamada fase de escuro ou fase química. Essa fase de escuro, ela não acontece no escuro, ela só não precisa de luz para acontecer. Então, ela acontece com luz, sem luz, de dia, de noite, não interessa, tá? Ela independe da luz para acontecer. Turma, é bem mais simples entender a fotossíntese do que a respiração celular. Então, se você entendeu bem a respiração, vai ser fichinha aqui. O que acontece? O dia amanheceu, aquele sol tá brilhando, então a energia luminosa, ela vai passar pelo cloroplasto e a luz vai chegar nos tilacoides. A planta
tá cheia de água, as células dela estão cheias de água que ela absorveu das raízes. Aqui nos tilacoides, turma, acontece a primeira etapa da fotossíntese com o primeiro reagente, que é a molécula de água. Lembra que fotossíntese é gás carbônico mais água. Primeiro vamos tratar da água, depois do gás carbônico. A água lá dentro dos tilacoides, a partir da energia da luz, essa água vai ser quebrada e vai liberar os hidrogênios, vai liberar o oxigênio e vai liberar elétrons. Então, a quebra da água eu chamo de fotólise da água. Foto, luz, lise, quebra. Então, a água ela é quebrada com a ajuda da energia da luz. Por isso, fotolise, fotólise. A luz vai romper as ligações químicas aqui, ó, dentro da molécula de água e vai separar, vai decompor, né? Decomposição da água. Vai separar o hidrogênio do oxigênio. Pronto! O primeiro produto da fotossíntese já está pronto, que é o oxigênio. Esse oxigênio, turma, ele vai para a atmosfera ou ele fica dentro da planta para ser usado na respiração celular. Olha que simples. O oxigênio, então, que nós respiramos, ele tem origem na molécula de água. Essa fase de claro, ou nessa fase de claro, acontece simplesmente isso. A fotólise da água, a quebra da água, libera o hidrogênio, libera o oxigênio e libera o elétron. O oxigênio vai para o ambiente. O hidrogênio nós já vimos lá em respiração celular. Os hidrogênios, eles são capturados pelo NADP. Quando o NADP se une aos hidrogênios, ele vira NADPH. Nesse processo, turma, da fase de claro, um ADP se une com um fosfato inorgânico e forma ATP. Então, eu tenho formação de energia e formação de NADPH, que serão usados na fase de escuro, que é a segunda etapa da fotossíntese. Olha que simples entender isso aqui, turma. Então, primeira etapa, a água foi quebrada, os hidrogênios da água são capturados pelo NADP e vira NADPH. O oxigênio sai, ele é produto e libera elétrons, certo? Esses elétrons, turma, o ATP e o NADPH, eles serão usados aqui, ó, na segunda etapa, na fase de escuro. Essa segunda etapa é a etapa que contém o ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin, tá? Ou ciclo das pentoses, ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin, turma, ele é a etapa onde o gás carbônico vai entrar. O gás carbônico é o segundo reagente da fotossíntese. Ele estava no ar, ele entrou pelo estômago, chegou dentro da célula, agora ele está dentro do cloroplasto. O gás carbônico, ele vai passar por um monte de reações em ciclo, olha, chamada de ciclo de Calvin. No ciclo de Calvin, eu vou usar o ATP que foi formado na primeira etapa, então ele precisa de ATP. Eu vou usar os hidrogênios, então preciso de hidrogênio, que o NADPH capturou na primeira etapa. E vou formar os compostos orgânicos. Quem é esses compostos orgânicos? A glicose. Para nós aqui no ensino médio vai ser a glicose, tá bom? Então, voltando. O gás carbônico, que é o segundo reagente da fotossíntese, ele vai entrar num monte de reações químicas chamadas ciclo de Calvin. Esse gás carbônico entra no ciclo de Calvin com a ajuda do ATP, que foi formado na primeira etapa da fotossíntese, vai utilizar os hidrogênios que foram formados lá na primeira etapa da fotossíntese e vai formar os compostos orgânicos, que para nós é a glicose. Onde é que está acontecendo esse ciclo de Calvin? No estroma do cloroplasto, no miolo do cloroplasto. Turma, eu não vou entrar em detalhes aqui, ó, no ciclo de Calvin, porque para ensino médio não precisa, tá?
Mas quem captura o gás carbônico é uma enzima que fica dentro do cloroplasto, chamada rubisco, tá? Então, sim, é um processo todo mediado por enzimas, né, que aceleram a velocidade das reações, mas eu não vou entrar em detalhes porque para vocês não precisa, tá bom? E é só isso. Olha, como entender a fotossíntese é mais fácil do que entender a respiração celular. A respiração tem 3 etapas, aqui só tem 2 e elas são mais simples. E aí, qual a conclusão que eu tiro da fotossíntese, tá? Olha aqui novamente a equação resumida da fotossíntese, os reagentes gás carbônico e água, formando glicose, água e oxigênio. Como nós vimos, a clivagem da água ela forma os oxigênios. Então, o oxigênio, ele vem da molécula de água. Já a glicose, ela se forma através do gás carbônico. Então, os carbonos do gás carbônico são os carbonos da glicose. Conclusões importantes. Então, todo o oxigênio liberado na fotossíntese, esse aqui, deriva da água, da fotólise da água. Então, a gente respira um oxigênio que estava dentro da molécula da água. E olha que interessante, provavelmente as cianobactérias foram os primeiros seres... Cachorro latiu aqui para variar, né, gente? Tenho muitos. Mas as cianobactérias, elas foram os primeiros seres vivos a realizarem fotólise da água. Eu concluo, gente, que antes dos seres autótrofos, praticamente não existia oxigênio na atmosfera. Então, não existiam os seres aeróbios. Os seres aeróbios só passaram a existir a partir do momento em que a atmosfera da Terra ela se tornou oxigenada. Isso é interessante voltar lá atrás. Provavelmente o oxigênio não era um dos gases que existiam na atmosfera primitiva. Ele só passou a existir a partir do momento em que algum ser, provavelmente um ser procarionte, uma cianobactéria, conseguiu fazer a fotólise da água, a partir da energia luminosa e com a ajuda da clorofila. Certo? Então, olha como foi bem mais tranquilo do que respiração celular, né? Terminamos assim a fotossíntese, tem muitos exercícios bons para vocês treinarem. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!